Amém, queridos. Então, alguém tem alguma boa notícia que quer contar? Quer compartilhar alguma bênção? Alguém quer contar alguma coisa? A bênção que essa semana foi uma bênção. Ah, é? É, tudo com saúde, graças a Deus. Tudo na paz? Tudo na paz. É o melhor. Amém. O nome de Jesus está profetizado um tempo de paz, né, Dona Ivânia? Dona Ivânia perdeu a mãe dela não faz muito tempo e agora recentemente perdeu o irmão. 4 meses, agora perdi o irmão. Vai fazer um mês, agora teve 2. Aí não é fácil, né? Embora que já tinha uma idade a sua mãe, né? Mas mãe é a mãe é, mas meu irmão já era mais novinho. O Anderson tem, ele não quer falar, porque assim, ó, a gente não gosta muito, a gente é muito reservado na nossa vida. Sim. A gente não é de ficar postando muita coisa, a gente sempre preferiu permanecer mais quieto, reservado, porque a gente acredita que tem pessoas que desejam o nosso bem, mas também tem pessoas que estão aí, né, pra dar uma baixada na nossa sorte. Aí, assim, o Anderson, ele tem um problema na coluna, desde quando era pequeno já, né? Na verdade é congênito, mas a gente não tem ninguém na família que tenha, que a gente saiba, né? Mas ele apareceu com 16 anos, né? E é uma escoliose, e se for escoliose, ela é uma escoliose, a coluna entorta para o lado e ela toda entorta para trás. É uma doença que só cirurgia, não tem outro caso. E aí a gente tava indo atrás, porque daí agora começou a incomodar por causa da idade e tudo mais, aí vai ficando pior, sabe? E a gente começou a ir atrás tudo de novo, da documentação, tudo pra ver quanto seria uma cirurgia, porque a gente até pensou, dependendo do valor, a gente faz ali alguma coisa e a gente consegue, sei lá, dar um jeito, né? Aí a gente foi atrás, pagamos o exame, fizemos tudo, o médico disse, ele fez orçamento de cirurgia 75 mil, uma média, né? No caso, teria mais coisas ali incluídas, né? E a gente começou, meu Deus, e agora? E agora? E agora? A gente nunca vai conseguir essa cirurgia, e agora? E eu toda mais falando ali, calma, a gente vai dar um jeito, calma, a gente vai dar um jeito. Não sei porquê, mas eu sou mais, calma, a gente vai dar um jeito. Aí eu fui atrás de Deus e o mundo, sabe? Daí eu tava lá na escola, uma feira de ciências que tinha, e o prefeito passou na minha frente. Daí eu pensei, cara, eu não tenho outro jeito, né? Eu sou obrigada a ir pedir ajuda. Daí eu sei que ele trabalhou muito tempo no hospital e ele sempre à frente da saúde. Eu pensei, vou pedir uma força, né? Daí fui lá e falei com ele. Daí ele disse assim, pega tudo que ele tem de documento, de exame e leva terça-feira pra mim lá, que eu tenho atendimento ao público. E aí leva lá pra gente que a gente vai dar um jeito. Daí a gente foi com toda a documentação agora, ele ligou ele olhou assim, meu Deus, cara, mas precisa dessa cirurgia, 20 pino vai na coluna. Aí ele disse, é uma cirurgia bem grande, é uma cirurgia bem complexa, uma cirurgia que, assim, vai ser bem delicada, sabe? Uma cirurgia grande e tal. E daí ele olhou e disse, não quis fazer isso agora, peraí. Daí ele já passou a mão, já mandou mensagem para a secretária de saúde, tá indo um casal assim, marcando para eles encaixa eles ali na fila, marca para eles a consulta. Aí a gente foi, a consulta ela conseguiu marcar para o outro dia, ele foi na consulta para o outro dia, já marcaram agora para o final do mês a consulta com o cirurgião. E aí depois de passar a consulta com o cirurgião, a gente vai falar de novo com o prefeito, que ele pediu para mandar mensagem para ele, né? Pra dar uma agilizada na cirurgia. Ele acha que em questão de 6 meses a 1 ano ele tá fazendo a cirurgia. Coisa que a gente não tinha nem noção que a gente poderia chegar a fazer. Então, pra mim, eu acho que sim, que é um testemunho para ser contado, porque ainda tem mais uma parte ainda, né, que falta completar. Mas só o fato de a gente ter conseguido chegar perto, porque a gente já não tinha mais esperança, pra mim foi a mão de Deus, assim. Amém. Glória a Deus. Só quem está numa situação como essa que sabe, né? Hoje, infelizmente, algumas coisas pelo SUS são muito demoradas, né? E dependendo da situação que a pessoa se encontra, não dá para esperar. Tem coisas que dá para esperar, mas tem outras que não dá, né? Então, é que prejudica isso, né? Desculpa cortar, mas é que isso afeta o pulmão dele. Daqui a pouco já vai começar a afetar o joelho e a bacia.
Então, pode prejudicar o andar dele, pode prejudicar já, né, a respiração dele. Então, daí foi tudo, eu falei pra ele, o mais rápido possível, porque só vai piorar, né? É a tendência cada vez mais diminuir. Vai dar tudo certo. Vai. Vai dar tudo certo. Depois de Né? feito, E vocês fizeram, claro, não sei o que vocês estavam fazendo em termos de espiritualidade, se estavam frequentando algum lugar, né? Mas independente de qualquer coisa, o fato de vocês estarem aqui hoje também, essa decisão é uma decisão que conta ponto, né? Porque vocês não poderiam estar em qualquer outro lugar na sexta-feira, né? Vendo Fantástico, mas Fantástico são domingo. Mas estão aqui, né? E Deus, ele vê essas coisas, né? Cada atitude nossa na direção dele, ele está atento a tudo, né? E ele é bom, ele é bom. Ele se importa com a gente, né? Eu me lembro também que o Levi, ele nasceu com uma hérnia inguinal, meu segundo filho, né? Essa hérnia inguinal é complicado, que o líquido o testículo do homem nasce embaixo do fígado, né? E o dele tem um dos testículos não desceu para o saquinho, né? Aí o líquido do intestino ele descia para o saquinho e incha o saquinho da criança, então ele pode até estourar. Então ele precisava fazer uma cirurgia meio que rápida, né? E a gente também, se fosse, não tinha dinheiro para fazer essa cirurgia, pelo SUS era demorado, mas uma amiga nossa também que tinha acesso a médicos e pessoas, conseguiu também uma consulta dessa para a gente no hospital infantil e a gente conseguiu encaixar rápido, assim, sem ter que esperar toda a burocracia normal, né? E a gente conseguiu essa consulta e foi diagnosticado e teve outra consulta e já conseguimos encaminhar a cirurgia. E aí ele fez, com menos de um aninho tinha que ser a cirurgia, né? Quanto antes, melhor, né? Sim. E aí ele conseguiu, graças a Deus. Hoje está tudo fora de risco, né? Mas se não é Deus ali também usou essa pessoa, né? Que conseguiu encaminhar as coisas pra gente. A gente, criança então, né? Assusta mais ainda, né? Mas amém, querido. Se alguém mais tem alguma bênção e quer contar, né? Eu já havia contado semana passada, né? Já oficialmente a gente assumiu duas igrejas, né? Então é uma responsabilidade grande. Desce, filha. Senta. E a gente entende que se Deus confiou essa responsabilidade é porque Ele acredita que a gente é capaz, né? Nele, né? Não na força do nosso braço. E minha maior alegria é ver, eu vejo a minha esposa assim, ela está vivendo uma nova fase, assim, né? E ela está muito empolgada com tudo que está acontecendo. Agora ela indo para esse congresso aí, vai voltar de lá. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo que Deus está falando muito com ela. Então esse é o meu maior testemunho, né? Tenho certeza que domingo vou receber uma esposa novinha em folha, né? Ela já é uma bênção, né? Já é uma bênção. Não tem nada para... Minha esposa é só agradecer a Deus, que é uma pessoa extremamente fiel, uma ótima mãe, uma ótima esposa. E tenho certeza que vai voltar de lá melhor ainda, para a gente junto poder tocar esse barco aí adiante. Amém? Eu quero deixar uma mensagem para vocês, não vou me demorar muito, porque eu tenho que sempre controlar no relógio que 9h55 tem que pegar minha filha na escola, né? Mas eu quero compartilhar uma palavra hoje. Que eu tenho compartilhado ela em outros lugares. Aqui eu já devo ter falado, mas não sei quanto tempo atrás. É Provérbios 3. Provérbios 3. Provérbios 3, se alguém quiser acompanhar aí.
vai ler 12 versículos aqui para não perder o costume. Vou ficar no 12. Provérbios 3 a gente vai ler do 1 ao 12, tá? Todo mundo ligado aí, a Sabrina tá antenada lá. Essa palavra aqui ela é muito rica, tá? Tem muita coisa aqui pra gente observar aqui. Diz assim a palavra de Deus, ó. Filho meu, não te esqueças do meu ensino e o teu coração guardes os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Vou fazer mais uma oração, que orar nunca é demais, como diz os antigos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, Pai, para repartir aos teus filhos aquilo que o Senhor tem para essa noite. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Eu vou ficar de pé hoje. Tá? Ficar de pé. O público está grande aqui hoje. A multidão. Para mim não ficar preguiçoso também. Amém, queridos. Provérbios, né? É um livro que eu recomendo todos lerem. É considerado um livro todinho de sabedoria. Eu me lembro uma ocasião, um dos textos clássicos da Bíblia, em Tiago, capítulo 1, a Bíblia diz, né? A quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Então, sabedoria é uma coisa que todos nós precisamos. A vida ela é cheia de armadilhas, né? E cheia de lobos também. Jesus Cristo disse, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele disse, olha, eu envio vocês em meio a lobos. Infelizmente, aquilo que a Letícia falou agora há pouco aqui, para quem prestou atenção, é uma realidade. Nós tínhamos uma irmã que ela frequentou muito tempo a nossa célula, quando a célula era lá na minha casa. Essa irmã, ela deu um tempo, hoje não está indo mais na célula, mas enfim. Essa irmã, eu nunca vou me esquecer. O último dia que ela participou da célula, parece assim que ela estava dando um recado de Deus para nós, né? Ela disse, olha, cuidem com o que vocês postem nas redes sociais. Né? Essa pessoa ela tem o mesmo hábito da Letícia, ela não compartilha nada de bênção, nada de vitória, nada de conquista, e não compartilha, porque ela sabe que a gente vive num mundo onde existe inveja, onde existe ciúme, onde existe o famoso olho gordo, e é uma dó, mas o mundo que a gente vive é assim mesmo. Né? Tem pessoas que não suportam ver os nossos momentos de vitória, não suportam a nossa alegria. Tem pessoas que querem que a gente fique triste o tempo todo, e não tem estrutura para ver a gente feliz. Assim como muitos de nós também, às vezes, dependendo do seu estado de alma, não consegue se dar bem, não consegue ficar vendo momentos de alegria do outro. Né? Mas se isso acontecer com algum de nós, isso é sinal que a gente precisa de cura de alma. Né? Porque para um cristão, o comum, para um cristão, a Bíblia diz, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. E esse é o padrão de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele tem que ter a capacidade de sorrir com a tua vitória e chorar com a tua tristeza. Esse é o padrão. Esse é o padrão de Deus. Eu não posso ter inveja de ninguém.
né? A inveja foi um dos primeiros pecados da Bíblia, né? Um irmão teve inveja de outro irmão e quis tirar a própria vida do irmão, né? A famosa história de Caim e Abel. E essa história se repete nos dias de hoje. É triste, mas infelizmente é real. E aquela irmã, ali no último dia de célula, porque depois ela nunca mais apareceu, ela deixou esse conselho para nós, né? Eu confesso para vocês que eu ouvi o conselho dela, mas não coloquei 100% em prática. Por quê? Porque no meu caso, pastor Christian, eu tenho uma direção de Deus para tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu ensino, tudo é filmado e tudo é gravado. Inclusive essa célula está sendo gravada, né? Então isso eu recebi uma direção de Deus, então eu tenho que obedecer a Deus, eu não tenho escolha. Agora, eu procuro fazer todas as minhas postagens debaixo de uma direção de Deus. E tem coisas que eu faço que é para deixar um exemplo, que como eu sou um profeta de Deus, né, um profeta ele precisa também muitas vezes apontar o caminho. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje eu fui no mercado comprar umas coisinhas que o Levi gosta de comer. E eu só vou fazer um videozinho diferente. Um videozinho mostrando as comidinhas que eu comprei para o Levi, né? Então, vai ter alguém que vai ver aquele vídeo, está querendo se aparecer? O problema é da pessoa, né? Agora, digo para vocês, se você não tem estrutura emocional ou psíquica para suportar muitas vezes uma crítica, ou um invejoso, ou alguém que de repente vai interpretar alguma coisa errada, então não posta. Não posta. Eu tenho um exemplo do patrão, o dono da empresa que eu represento, ele não posta nada, ele nem Instagram tem, nem Facebook ele não tem. É uma atitude dele. Ele hoje é um cara que ele é milionário, e ele não posta nada do que ele tem. Ele tem uma ótima casa, ele tem um bom carro, ele tem um excelente patrimônio. Se eu não me engano, tem até jatinho particular, ele tem. Mas ele não posta absolutamente nada. Só a empresa, o departamento de marketing, posta aquilo que o departamento de marketing entende que é relevante. Algumas falas dele nos eventos da empresa. É uma postura dele. Já tem um grande amigo na empresa que eu trabalho, que posta as coisas, né? É perfil, né? Agora, uma coisa é certa, nós não precisamos ter medo de ninguém, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas nós temos que temer aquele que tem tanto poder para matar o corpo, como lançar o capeta e qualquer um de nós até mesmo no inferno. E esse é Deus. Essa é a única pessoa que nós temos que temer. Ser humano com inveja, ou com cara feia, ou fazendo ameaças, né, como aconteceu agora nos Estados Unidos, tirar a vida de um cara inocente, né? Deus odeia, também está escrito em Provérbios, né, que Deus odeia quem derrama sangue inocente. Agora, eu não tenho que ter medo. Tem que ter medo de quem ama armado, de quem faz cara feia, de quem tem inveja. Nós não devemos ter medo disso. O único temor que nós precisamos ter é de Deus. Esse nós temos que ter temor, né? E diga-se de passagem, no mesmo livro de Provérbios está escrito, né, que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Enquanto eu tiver temor nessa terra, eu estou protegido, né? E temor não é ter medo de Deus. Deus não quer que eu tenha medo dele. Por quê? Porque Deus é amor. Como é que eu vou ter medo de alguém que a própria essência dele é feita de amor? Então eu não tenho que ter medo de Deus. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus quer o melhor de nós. Então eu nunca preciso ter medo de Deus. Adão, quando pecou, lá no início de tudo, Adão e Eva, quando pecaram no jardim do Éden, eles ficaram com medo e se esconderam de Deus. Não precisariam ter medo, né? Não precisariam, por quê? Porque Deus nunca ia fazer o mal para eles. Só que, claro, nós precisamos ter temor. Por quê? Todo pecado nosso, todo erro nosso vai gerar uma consequência. Por menor que seja o pecado, pode ser um pecado pequenininho, mas ainda assim gera uma consequência. Se o pecado for médio,
vai gerar uma consequência média. Se o pecado for grande, vai gerar uma consequência grande. Eu tive a oportunidade de ministrar, dar uma palavra, né? Lá na Marcha para Jesus em Nova Trento, e eu estava citando uma passagem na Bíblia que prova que existe pecadinho e pecadão. Porque tem pastores que ensinam que não existe isso. Tem pastores que ensinam que pecado é pecado e ponto final. Eu também concordo que pecado é pecado. Todo pecado vai gerar consequência. E o que é pecado? Pecado é quebrar um princípio estabelecido por Deus. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é desrespeitar os ensinamentos de Deus e passar por cima também dos ensinamentos dos profetas de Deus, que muitas vezes são instrumentos na mão de Deus. Quando esses profetas estão falando e eu não dou o crédito ao que eles estão falando, eu também estou pecando contra Deus. Porém, biblicamente, tem passagens que mostram que tem pecadinho, tem pecado e tem pecadão. E lá na Marcha para Jesus, eu citei um texto, né, que fala que tem 6 coisas que o Senhor odeia. Isso está em Provérbios 6. Hoje é a noite de Provérbios. Provérbios 6:16, né? Há 6 coisas que o Senhor odeia. Ó, aqui está falando que tem 6 coisas que Deus odeia. Então aqui já dá para ver que não é assim um pecadinho comum. Porque se Deus odeia, quer dizer que é algo grave. Não é um pecado comum, é um pecado diferenciado. Tem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que a sua alma abomina. Ou seja, tem um 7º pecado que é abominável aos olhos de Deus. Aí ele vai dizer, ó, olhos altivos. Olhos altivos é o primeiro pecado que Deus odeia. O que é olhos altivos? Olhos altivos é isso aqui, ó. Isso aqui anda nariz empinado. Os olhos dela estão olhando sempre para cima, porque não é porque ela está olhando, eleva os meus olhos para os montes de onde virá o socorro, mas é porque ela anda assim, né? Nariz empinado, achando que ela é melhor que todo mundo, que é o cara, né? Então isso é olhos altivos. Isso é o famoso orgulhoso, né? O que tu fez ali, para a honra e para a glória de Jesus, é uma atitude de humildade, né? Você tem uma necessidade e você foi se humilhar diante de um homem, né? Ok, né? Muitas vezes nós vamos precisar se humilhar até mesmo diante de homens também. Mas sempre lembrando que a primeira pessoa que eu tenho que me humilhar é diante de Deus, né? A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Então sempre que eu tenho uma necessidade, primeira coisa eu me humilho diante de Deus. Eu dobro meu joelho diante de Deus, eu peço socorro para Deus. Hoje à tarde eu queria tarde para orar. Então eu fui fazer uma caminhada, quase 1 hora de caminhada, eu fiquei 1 hora orando. 1 hora pedindo, Senhor, me ajuda nisso, me dá sabedoria aqui, me socorre aqui, me orienta como é que eu tomo essa decisão, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, Senhor, como é que abre essa porta, Senhor, me ajuda aqui. 1 hora pedindo, Senhor, socorro. Então, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. A humilhação diante de Deus, através da oração, mostra que eu não sou altivo. Agora, se eu não peço ajuda para Deus, e também não peço ajuda das pessoas, porque humildade é isso, é pedir ajuda de Deus, e também pedir ajuda das pessoas, que tem hora que eu preciso da ajuda das pessoas. Imagina eu como pastor, se eu quiser tocar uma igreja sozinho, eu não vou conseguir. Eu preciso da ajuda das pessoas, né? Todo mundo precisa da ajuda de pessoas, e todo mundo precisa da ajuda de Deus. Então isso é humildade. Olhos altivos é o contrário disso, é a pessoa que acha que não precisa de ninguém, e não precisa de Deus, né? É o famoso orgulhoso. E isso Deus odeia. Outra coisa que Deus odeia: língua mentirosa. Deus odeia a mentira. Por que Deus odeia a mentira? Porque o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Tem muita gente que mente e acha que uma mentirinha não dá nada, né? Só uma mentirinha. Só uma mentirinha, mas a Bíblia fala que se eu estou mentindo, eu estou fazendo a vontade do Satanás. Então, os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, mentira é algo muito sério diante de Deus, né? Então, é uma coisa que Deus odeia. Pessoa que pratica mentira. Terceira coisa que Deus odeia: mãos que derramam sangue inocente, né? Isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Que tiraram a vida daquele jovem, né? Jovem, pode-se dizer, né? Um homem jovem, né?
Então, isso é algo que Deus odeia. Tirar a vida de pessoas inocentes, Deus odeia isso. Né? Assim como aconteceu com a situação que a gente citou aqui, Caim e Abel, né? Um irmão tirou a vida do outro irmão, Deus odeia isso. Né? Não é um pecado comum, é um pecado que Deus odeia. Então fica claro na Bíblia que tem pecadinho, tem pecado, tem pecadão. Né? Outra coisa que Deus odeia, coração que maquina projetos iníquos, né? Que é a pessoa que fica fazendo plano para fazer o mal para o outro. Tem pessoas que têm a capacidade de fazer um plano estratégico para prejudicar alguém. Não, vê se pode. Você fazer um plano para fazer o mal para alguém. Isso é algo que Deus odeia. Outra coisa que Deus odeia, pés que se apressam para correr para o mal. Tem gente que se apressa na direção do mal. Deus odeia isso. Deus odeia quem tem pressa em fazer o mal. Outra coisa que Deus odeia, testemunha falsa que profere mentiras. Né? É a falsa testemunha. Alguém aqui já viu aqueles filmes, né? Que aí o advogado vai lá e chama um monte de testemunha para tentar defender, às vezes, o réu, né? E aí tem aquela testemunha que ela é falsa, ela está sendo paga para mentir para o juiz, né? Então a testemunha é falsa. Uma testemunha que profere mentira também, né? Então isso Deus odeia. Uma pessoa que está sendo paga para mentir. Né? Deus odeia isso. Deus é o Deus da verdade. Jesus sempre falava em verdade vos digo. Se eu quero ficar do lado de Jesus, eu tenho que ficar do lado da verdade. Quem está do lado da mentira nunca vai ter a aprovação de Deus. Porque Deus é o Deus da verdade. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nosso Deus é o Deus da verdade. Quem está do lado da verdade, né, sempre vai ter a aprovação de Deus. É claro que por sabedoria, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai omitir a verdade toda. Né? Você não está mentindo, você está omitindo. Você não está contando tudo nos mínimos detalhes, porque dependendo do ambiente que você está, onde você está, aquilo pode causar um efeito complicado. Então, aconteceu uma situação na Bíblia, né? Os espias da Terra Prometida foram espiar a Terra Prometida e eles ficaram hospedados na casa de uma mulher chamada Raabe. E essa mulher escondeu os espias, povo de Deus, os espias do povo de Deus, na casa dela. Se eles descobrissem que aqueles espias estavam na casa dela, aquela mulher seria morta. Então ela escondeu os espias ali, o povo de Deus, e ela omitiu a informação para salvar a vida de filhos de Deus. Ela omitiu uma informação. Então, uma coisa é omitir uma informação, outra coisa é mentir. Então tem que separar as coisas. Quando muitas vezes eu preciso omitir uma informação por sabedoria, porque aquela informação ainda não é o momento certo de falar. Porque tem coisas que tem a hora certa de falar. E se eu falo uma verdade na hora errada, por mais que seja verdade, aquilo pode causar um efeito ruim. Né? Então tem verdades que precisam ser ditas no tempo certo. Né? Então, omitir uma verdade não é pecado. Agora, a mentira é pecado. Então, eu tenho que ter sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem. Né? E finalmente aqui vai dizer, né, o que semeia contenda entre os irmãos. O que é semear contenda entre os irmãos? Esse pecado aqui Deus não odeia, Deus abomina. É chamado de pecadão. Tem o pecadinho, tem o pecado, tem o pecadão. Esse pecado é pecadão. E por que Deus traz uma mensagem como essa numa célula, numa sexta-feira à noite? Por quê? Porque as pessoas que estão aqui, eu quero profetizar que vocês dois fazem parte disso. Deus hoje, eu sinto que Deus, nós começamos uma nova estação. Começamos um novo momento, essa decisão que foi tomada, nós agora estamos assumindo, né, mais uma igreja para cuidar. A gente está vivendo, é uma nova estação, é uma nova fase. E eu creio que a gente vai crescer muito. Só que tem uma coisa,
Nós fazemos parte, vocês aqui todos são jovens, né? Com exceção da dona Ivânia que passou dos 50 que nem eu, né? 50, 60? Mas a grande maioria aqui tudo jovem. E Deus está dando uma oportunidade para a gente começar uma nova fase, um novo tempo e começar do jeito certo. Começar do jeito certo inclui não cometer o erro que alguns dos nossos antepassados cometeram. Esse pecado aqui específico, ele destrói literalmente uma igreja, ele destrói uma sociedade, ele destrói uma empresa, ele destrói uma família, ele acaba com tudo. O que é esse pecado que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Semear contenda entre irmãos é uma espécie de fofoca, mas é pior do que fofoca. Fofoca já é grave, mas semear contenda é muito mais grave. Semear contenda é aquela pessoa que ela chega na tua casa, ele vai fazer uma visitinha para ti, para falar mal de alguém da tua família, ou para falar mal de alguém da igreja, ou para falar mal de alguém que é colega de trabalho. Essa pessoa está ali, ela é um enviado do capeta para criar confusão. Ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir a tua sociedade, ele quer destruir a tua empresa, ele quer destruir a tua igreja. Então aquela pessoa está contaminada, muitas vezes ela está ferida, ela está magoada com o pastor, ela está magoada com o patrão, ela está magoada com alguém da família, ela está ferida, e aí ela tem que botar aquele ferimento para fora, e ela vai de casa em casa, jogando um contra o outro. Isso é semear contenda. E ela consegue colocar a Sabrina contra a Vanessa contra a Letícia, né? A Letícia contra a Dona Ivânia, e assim ela cria uma confusão, e ela consegue destruir tudo. Né? Então esse pecado é abominável. Isso aqui é considerado pecadão. E eu queria, com muita tristeza, dizer para vocês que nos meus anos de pastor eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. E já vi igreja ser destruída por causa desse pecado. Porque esse pecado ele destrói uma igreja, esse pecado destrói uma sociedade, esse pecado destrói uma família, ele destrói tudo. Porque ele envenena as pessoas. E uma pessoa que está envenenada, ela envenena o outro, que envenena o outro, que envenena o outro. E como está escrito na Bíblia, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Assim como um pouquinho de fermento, as mulheres aqui que já fizeram pão, que já fizeram bolo, né? Sabe que um pouquinho de fermento vai contaminar toda aquela massa, né? Uma pessoa envenenada que você deixa entrar na sua casa, contaminada, que te coloca contra alguém, aquela situação pode contaminar tudo ao redor. Então a gente precisa estar muito atento. Precisa estar muito atento. Porque à medida que uma igreja, uma empresa, uma sociedade, uma indústria, ela começa a crescer, principalmente se for onde tem cristãos envolvidos, e começa a crescer de uma maneira saudável, o inferno vai fazer de tudo para destruir. Eu tenho pregado todo domingo lá em Canelinha, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E o ladrão, o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele quer destruir o casamento, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a família, ele quer destruir a sociedade, ele quer destruir os nossos sonhos. Esse é o papel dele. Satanás veio para destruir. E ele não veio para brincar com ninguém. Mas ele não consegue fazer nada na nossa vida se a gente não der brecha. Se a gente não pecar. Se a gente não quebrar princípios. Nessa noite Deus está chamando a atenção da gente para que a gente possa vigiar. Nós estamos começando uma nova fase, um novo momento. E se a gente estiver atento, não deixar o inimigo entrar, fofoca, contenda, confusão, ele não vai ter vez no nosso meio. E a gente vai conseguir crescer. E vai conseguir realizar os sonhos de Deus. Amém? Para encerrar, eu queria chamar a atenção aqui a um versículo. Eu li vários versículos aqui de Provérbios 3, mas eu quero chamar a atenção a um versículo que, de tempos em tempos, eu gosto de citar esse versículo,
Esse versículo ele faz muito bem para mim. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para todos aqui. A gente leu Provérbios 3, né? E o versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não sei se alguém aqui já andou de cavalo, ou de burro, ou de jumento, ou de pônei. Oi? Eu tenho vontade. Tem vontade? Para subir num cavalo, né? Geralmente o cavalo ele tem uma sela, e em cima dessa sela eles colocam uma espécie de uma tira de couro, onde vai dos dois lados do cavalo vai um estribo. O que é um estribo? Um estribo é uma peça de ferro que você coloca o pé em cima para se apoiar e subir em cima do cavalo. Então quando a Bíblia diz confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, Deus está dizendo assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em nada. Não se apoie no teu pensamento. Porque quando eu tenho uma prova, meu Deus, eu tenho uma cirurgia de 75 mil para pagar. Como que eu vou resolver isso? Eu falei financeiramente, né? Quem conhece a minha história, eu fiz uma feira no supermercado Coque que levei um prejuízo de mais de 100 mil reais. E agora? Como que eu vou pagar toda essa dívida? Né? Quando vem uma notícia de uma doença incurável, uma doença que um filho está com câncer, um filho está com uma doença, né? Quando chega uma notícia assim, em nome de Jesus não vai chegar. Amém? Diga amém. Mas quando chega uma notícia difícil, geralmente, a primeira coisa a gente começa a fazer conta com a cabeça. A gente começa a fazer, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Agora o Mateus está num novo trabalho, será que vai dar para pagar as contas? Né? Então, sempre que a gente está diante de uma situação aparentemente sem saída, a primeira coisa a gente começa a fazer cálculo com a mente. E Deus está dizendo, não te estribes na tua mente, não te apoie na tua mente, esquece a tua mente. Por quê? Porque Deus, Ele não depende de nada. Deus ele é o Todo-Poderoso, Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, Deus é o Deus que ele traz solução de onde não tem solução. Então, não existe nada que Deus não possa fazer. Então, Deus está nos lembrando mais uma vez, diante da calamidade, diante do desafio, diante do obstáculo, diante da dificuldade financeira, diante da doença, diante da prova, diante da tribulação, diante do gigante, diante do Mar Vermelho, diante do Rio Jordão, confia no Senhor, de todo o teu coração. A palavra do Senhor diz, eleva os meus olhos para os montes. Aí, isso sim eu posso levantar a cabeça para o alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o nosso socorro pode vir do homem? Pode. Mas o homem é só um instrumento na mão de Deus. Porque se não é Deus, eu estou perdido. Tudo vem dele. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, né, na carta de Tiago, que toda boa dádiva, né, todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então tudo procede dele. Tudo vem dele. Tudo que nós precisamos vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então na hora da dor, busca ele. Na hora do medo, busca ele. Na hora da dúvida, busca ele. Na hora da dificuldade, busca ele. Ele tem solução para tudo. Amém? Vamos fazer uma oração? E eu quero fazer uma coisa que às vezes eu esqueço de fazer. Se tiver alguém aqui que precisa de uma oração, né? Não está orando também por esse caso do Anderson aí, Deus vai cuidar de tudo antes. Ele vai pegar esse caso na mão e Ele vai cuidar dos mínimos detalhes. Amém? E em nome de Jesus, Deus vai cuidar de tudo. Alguém mais tem algum pedido de oração? Mateus e Anderson, vocês têm algum pedido de oração? Sabrina, Vanessa, Dona Ivânia. Se alguém tiver algum pedido de oração, a gente vai estar orando por todo mundo aqui agora. Eu preciso para minha mãe e o meu pai estão passando um tempo meio tempestuoso. E pelas minhas duas irmãs, que também
Na verdade, aconteceu uma situação bem complicada lá e tá meio que todo mundo se desunindo, tá bem complicado. Amém. Vamos pedir a Deus pela intervenção dele. Uma palavra que Deus me deu recentemente, que a gente está começando uma nova estação, uma nova fase. E eu creio que isso não é só para nós, isso é para nós como igreja, como família da fé. Né? Então eu creio que Deus vai operar alguma coisa. Deus vai operar. Nós temos que confiar nele, como diz essa palavra, né? Confiar nele de todo o coração. A Sabrina está de verde hoje aqui, não é por acaso. Né? Sempre que eu vejo a cor verde, para mim, é uma lembrança. Verde representa esperança na Bíblia. Né? Verde é a cor da esperança. Então, quanto à vida, há esperança. Nós nunca podemos perder a esperança. Né? A Bíblia diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor, mas a fé e a esperança também. Então, eu preciso caminhar todos os dias com essas 3 ferramentas, né? Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Eu não posso largar, não posso perder a esperança. Uma pessoa sem esperança é um morto-vivo. Então eu não posso perder a esperança. Enquanto a vida, Deus pode fazer. Para Deus não tem nada impossível. Deus é o Deus do possível. Vamos ficar de pé, vamos dar as mãos. Mateus e Anos querem orar com a gente? Mais alguém tem algum pedido de oração? A gente vai estar orando pelo caso da família da Letícia. Vamos orar pelo... Helena, vem cá com a mamãe da nossa. No caso do Anderson. Vem cá com a mamãe. Dá a mãozinha. Obediente, ó. Dá a mãozinha pro titio lá, ó. Obediente. Uma misturinha de papai e mamãe. Dá a mãozinha pro Alguém titio. mais tem algum pedido de oração? Anderson, Mateus, Sabrina, Vanessa, Dá a mãozinha Vânia. pro titio lá, ó. Tá todo mundo feliz? Coisa boa, gente, que só tem motivo para agradecer, né? Ontem fez 4 anos, os 2. A Vanessa? A Vanessa. Meu, Vanessa, parabéns, hein? Conseguisse 4 anos já suportar. Casado, né? O mais difícil é casar. Qualquer dia desse eu tenho que fazer uma visita para ela, para saber se está tudo em dia mesmo, se tudo ok. Uma vez eu vim fazer uma visita aqui, e daí, tá tudo bem? O casamento, né? Pastor sabe como é que é, né? Eu sei como é. É que lá em casa também tem uns poucos. Agora também, agora tá trabalhando comigo, né? Maridos sempre caprichando. Tudo na linha que se as mulheres reclamar comigo, eu pego vocês na saída. Amém. Vamos orar então. Eu quero orar também, né, por esse novo momento aí. Peço que estejam, lembre-se dos pastores nas orações de vocês, né? Que Deus realmente nos dê sabedoria, que Deus nos capacite, né? Para poder cuidar das novas vidas que a gente tem que cuidar agora. Tem ovelhinha espalhada aí para tudo que é lugar. Essa semana eu já visitei algumas delas e vamos continuar fazendo esse trabalho. Para isso Deus nos chamou, cuidar de vidas. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graça por essa célula, por tudo que o Senhor comunicou aqui nessa noite, Pai. E sobre tudo que o Senhor falou, nós queremos te pedir que o Senhor continue aumentando o nosso temor, Pai. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, Pai. Aumenta o nosso temor, Pai. Que nunca nos falte temor. Enquanto nós tivermos temor, nós estaremos protegidos em Ti. Livra-nos de todo medo. Nós não precisamos ter medo, Pai. Que está escrito que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então expurga todo medo do nosso meio. Mas que nunca falte o temor do Senhor, Pai. Pois o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, Pai. E, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai. De maneira específica nessa noite pela vida do Anderson, Pai, que vai ter que, a princípio, Pai, fazer essa cirurgia, Pai. Em nome de Jesus, desde já nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha assumindo o controle total da vida dele, Pai. Que o Senhor venha cuidando de cada detalhe, Pai.
se realmente, Pai, for necessário ele fazer essa cirurgia, Pai, que o Senhor venha cuidar de todos os detalhes e que essa cirurgia venha ser feita com excelência, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode intervir, que o Senhor pode operar um milagre, Pai, e talvez ele nem precise fazer essa cirurgia, Pai. Por isso, desde já nós colocamos a vida do Anderson diante do Teu trono, Pai. Nós clamamos pela Tua intervenção, Pai, e que o Senhor cuide de todos os detalhes da saúde do Anderson, Pai, e que ele venha ver, Pai, independente da forma que o Senhor escolher fazer ou operar, que ele venha ver com seus próprios olhos o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, colocamos a família da Letícia dentro do Teu trono, Pai, e clamamos pela Tua intervenção, Senhor. Oh, Pai, a Tua palavra diz que o que Deus uniu não separe um homem, Pai. Oh, Deus, vem intervir em favor dessa família, Pai. Vem intervir em favor dessas irmãs, oh, Pai. Oh, Deus, onde haja ódio, que haja perdão, Pai. Que haja amor, que haja reconciliação, Senhor. Oh, Deus, alcança essa família, Pai. Nós cremos que é uma promessa na Tua palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então que o Senhor venha cumprir essa promessa na vida da família da Letícia, Pai. E que toda a sua família venha servir ao Senhor unidos, Pai. Em nome de Jesus. Nós pedimos também por todos que aqui estão. Tu que sonda e conhece o nosso coração. Que sabe de cada uma das nossas necessidades. Nós te pedimos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Segundo as nossas necessidades, Pai. Pedimos também por essa nova fase no nosso ministério. Ministério Vidas Águas, Igreja Batista Restaurando Amor. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e direção para conduzir a Igreja do Deus vivo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Dê um aperto de mão aí no seu irmão aí. Diga para ele que bom que você veio. Amém. Estão em casa aqui, tá? Toda sexta-feira aqui é o endereço. Quanto tempo, né? Agora tem casa.